vídeo de hoje a gente vai batalhar contra alguns outros, né? A gente vai batalhar com alguns personagens mais difíceis, né? Ok, tá? Então, espero que vocês gostem, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora começar! Three, two, one, go! 3, 2, 3, 2, 1, go! Eu acabei esquecendo de falar pra vocês que isso é um compilado. 3, 2, 1, go!
Three, two, one. E também, ó, esqueci de falar uma coisa, tá, gente? Qual música que vocês gostarem mais, tá? Escreve nos comentários, tá? Three, two, one.
Three, two, one. Three, two, one, go.
Daqui de 3 mapas a gente vai pro daqui. Three, two, one, go. Find a friendship problem. I'll never fix the problem. Three looks like you're doing great too. Looks like three good friends who obviously don't need the help of each Peraí, 1 minuto, gente. Eu tenho que fazer um negócio importante. Voltei. Voltei, gente. Ok. Para lá. Faltam 2. Tá, gente? Para o secreto. Tô, né? Então agora... Tá o círculo.
Falta um. Parabéns. Ah, é logo aqui. Meus favoritos. Cadê você? Cadê? Three, two, one, go. Esse 4,5,2 rápido. Eu não consigo fazer isso. Quando passa de 3, 2, 1, go.
Ok. Comprometido. Tá na hora do segredo. Tem a ver com o castelo do Bowser. Então. Bora. Bora lá. Quatro segredos. Comprometido, né? Primeiro mapa. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3,